Graça e paz, irmãos. Que bom estarmos aqui. Primeiro culto de quinta-feira desse ano, obviamente tirando a semana de oração. Primeiro culto da palavra. E é bom estar aqui com os irmãos para ministrar uma palavra de Deus aos nossos corações. Os louvores já ministraram o seu coração? Amém? Nós já ofertamos, já oramos por enfermos, e agora eu acredito que o Senhor tem uma palavra para as nossas vidas. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 15. Glória a Deus. Mateus capítulo 15. Nós vamos ler a partir do verso 21. Mateus capítulo 15, a partir do verso 21, quem achou, diga eu achei. Quem não está com Bíblia, pode acompanhar a gente aqui através do Data Show. Diz assim o texto bíblico: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoninhada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Você acredita que é verdade isso daqui, irmãos? Acredita que Jesus curou essa menina? Acredita mesmo? Mas a menina nem estava lá, ele nem pôs a mão na menina, ele nem tocou a menina, ele nem viu a menina. Você acredita mesmo? Glória a Deus. Queridos, capítulo 15 do Evangelho de Mateus começa com Jesus tendo discussões acaloradas com alguns religiosos. Os religiosos da época, os fariseus, os saduceus, eles discutiam muito com Jesus, porque Jesus era alguém que estava cativando as multidões, como em vários momentos do texto bíblico a Bíblia registra, porque Jesus ensinava de uma forma diferente. Jesus falava de uma forma diferente, e isso não significa que Jesus era mais brando. Não. Aliás, eu não vejo brandura em alguém que fala: se teu olho te faz pecar, arranca e joga fora. Mas até uma fala dessa de Jesus é envolta, é carregada de amor. É carregada de amor. E a multidão reconhecia isso. Jesus começou a ser muito conhecido naquela região, e por isso os judeus religiosos começaram a questionar fortemente. Queriam pegá-lo em alguma falha, queriam mostrar para o povo algum defeito, faziam perguntas para captar nas respostas de Jesus algum erro e assim desacreditá-lo diante das pessoas. Isso acontecia constantemente. E no capítulo 15 de Mateus, Jesus está em um embate desse. Ele está debatendo com alguns religiosos. E o debate é o seguinte: os religiosos perguntam: por que os seus discípulos não lavam a mão antes de comer?
Por quê? Olha o tipo do debate. Queriam pegar de qualquer jeito alguma falha. E Jesus fala para ele, porque nada que entra no homem torna o homem impuro, mas é o que sai do homem, é do coração do homem que vem os maus pensamentos. E vocês, aí ele fala para os fariseus, vocês fazem coisas terríveis, dizendo que estão cumprindo a lei. Olha essa curiosidade aqui. Olha o que os fariseus faziam. Eles pegavam todas as finanças deles, e ao invés de cuidar dos pais, eles falavam para os pais, olha, da minha renda você não vai ter nada, porque tudo que eu tenho é corbã, é sacrifício agradável ao Senhor. E eles davam no templo toda a renda deles, ao invés de cuidar dos pais. E Jesus condena isso aqui no capítulo 15. Jesus fala, vocês não leram que a lei manda vocês honrarem os seus pais? E ao invés de honrar o pai, dizendo que está cumprindo a lei, vocês deixam seus pais desamparados e dão o dinheiro no templo. Eram embates desgastantes. Isso capítulo 15. No versículo 21, a Bíblia diz que Jesus acabou de ter esse embate, então ele se retira dali e vai para Tiro e Sidom. Provavelmente, e aí esse provavelmente é meu, não é das escrituras, provavelmente para ter um refrigério. Porque aonde eles estavam, tinham judeus vindo de Jerusalém. Os judeus vieram de Jerusalém para ficar debatendo com ele. Então ele sai dali e vai para Tiro e Sidom. Está tranquilo. Vai respirar um pouquinho. Vai sair um pouco do olho do furacão. Quando ele está na região de Tiro e Sidom, acabou de chegar, está tranquilo, olhou aqui, não tem judeu aqui, está tranquilo, não tem fariseu, não tem, aqui está tranquilo, vou descansar. Ele ouve assim, Jesus, filho de Davi! Irmão, é que Jesus é Jesus, se fosse eu ia fazer assim, não, meu Deus, até aqui. E ele ouve uma mãe desesperada, tem misericórdia de mim, ajuda-me. E aqui entra no texto que nós lemos. Jesus fica quieto, não responde palavra, fica sem falar nada, sem dar nenhuma resposta para aquela mulher. Os discípulos falam, manda ela embora, ela está gritando atrás da gente. E ela fala, Senhor, me ajuda, minha filha está terrivelmente endemoniada. E o Senhor fala, olha, não é justo eu pegar o pão dos filhos. Quem eram os filhos? O povo de Israel, a quem ele veio. E dar aos cachorrinhos. Por que ele fala isso? Porque ela era uma mulher gentia. O que é um gentil? É alguém que não era judeu. Ela era de outra religião, ela era de outra região. Para você entender, vou meio que contextualizar assim, mais ou menos. É como se a gente fosse dar uma cesta básica para alguém que vem pedir, só que a pessoa é de outra religião. Católica, espírita, umbanda, não sei. E a gente falava, não vou pegar essa cesta básica que é dos evangélicos e dar para você. Não vou pegar o que é dos filhos e dar para outra pessoa. Mais ou menos isso que Jesus está falando. Mas ela fala assim para ele, Senhor, até os cachorrinhos se alimentam com as migalhas que caem da mesa dos filhos. E ele fala, mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme você deseja, e a filha dela é curada. Algumas coisas me saltam aos olhos quando eu leio esse texto. A primeira delas é que essa mulher está passando uma situação terrível, que é um problema com uma filha. A filha está endemoniada. Quem é mãe aqui, ou pai, sabe o quanto é angustiante um problema com um filho. Amém ou não? Sabe o quanto é talvez a pior coisa da vida.
um filho com problema e você não conseguia ajudar. Era o que essa mulher estava passando. Ela tinha uma grande luta, mas ela estava clamando a Jesus sozinha. Ela tinha uma grande dificuldade, mas ela estava clamando a Jesus só. Não tinha ninguém com ela. Não tinha ninguém para dar um apoio. Eu não sei do pai da menina, talvez estivesse com ela. Não estou julgando quem não estava, eu só estou dizendo que ela estava sozinha. E sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes eu e você teremos que clamar a Deus sozinhos, acreditando sozinhos. Muitos problemas das nossas vidas, ninguém vai comprar briga com a gente, não. Muitas vezes nas nossas vidas, em situações de dificuldade, não vai ter uma pessoa ou outra que vai pegar a gente pelo braço. Às vezes tem, mas não é sempre. Às vezes é só a gente. Às vezes é só nós que vamos acreditar mesmo. E está tudo bem. Acontece, não aconteceu com essa mulher, acontece conosco também. Existem situações da minha e da sua vida em que a gente vai ter que olhar o problema de frente e falar: quem tem que ir buscar sou eu. Mas não tem, você vai atrás de Jesus sozinha, não tem ninguém para ir junto, eu vou. Mas é um problema, será que essa criança não tinha uma avó para dar um apoio para essa mãe, um avô? Eu não sei. Eu sei que aquela mulher estava lá sozinha. E muitas vezes na minha e na sua vida, a gente passa por problemas e fica querendo arrebanhar pessoas para nos ajudar. Olha, eu quero a cura, mas vem comigo. Eu quero milagre, mas vem comigo. Eu quero que Jesus me olhe, mas faz assim, ora por mim. E às vezes não será assim, irmãos. Às vezes é sozinho. Muitas vezes não vai chegar ninguém para falar para você: vamos junto. Não vai ter ninguém para falar para você: olha, continua crendo. Não. Às vezes é sozinho. Essa mulher está sozinha clamando. E após ela gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O Mestre, o amor encarnado na terra, a Bíblia diz que ele fica em silêncio. Quieto. Não fala nada. Muitas vezes, meus irmãos, além de estar clamando e acreditando sozinho, nós não ouviremos nada de Deus. Às vezes a gente fica naquela ansiedade de ter uma resposta. Afinal eu estou clamando, eu estou falando com o Todo-Poderoso, eu estou aos pés de Jesus e fala comigo, e nada. Nem sempre Jesus responde no momento que queremos. E isso daqui já é uma resposta para alguém que está aqui nessa noite. Nem sempre Jesus vai nos responder quando a gente quer que Ele responda. Pastor, mas eu busquei sozinho, eu orava de madrugada, eu fiz campanha, e eu não ouvi nada. Às vezes é assim mesmo. Jesus podia ter respondido essa mulher, sim ou não? Irmão, você pode me responder, viu? Você não precisa fazer silêncio não. Jesus podia ter respondido ela, sim ou não? Sim. Respondeu de cara? Não. Jesus podia ter respondido, mas não respondeu. Às vezes a resposta que nós teremos de Deus é o silêncio. É o silêncio, irmãos. Eu não sei se você já teve essa experiência. Eu já tive muitas vezes, de ir para a igreja falando: Deus, fala comigo. Não, por favor, um louvor, um irmão,
o pregador, sei lá, usa qualquer pessoa, fala comigo. E aí você chega no culto com a maior expectativa, vai embora com o sentimento de meu Deus. Quem já teve essa experiência, fala amém. Eita, irmãos, todo mundo aqui. Às vezes Deus não fala, não dá a resposta que nós queremos, e não só não dá a resposta que nós queremos, às vezes Ele se silencia mesmo. Às vezes a gente clama, busca, chora, ora, não dá angústia o silêncio? Dá angústia. Como os irmãos sabem, eu tenho atendido algumas pessoas, e no curso de psicanálise, o que a gente aprende muito, existem livros que falam só sobre a importância do silêncio no setting terapêutico. Imagina você sentado com outra pessoa, e a pessoa descarrega um caminhão de coisas e você fica olhando para ela quieto. Isso é terapêutico. O silêncio muitas vezes. Quem já desentupiu privada usando aquele negócio, como chama? Desentupidor de privada. Que você cria um vácuo para desentupir. Os irmãos lembram disso, desse aparelho? Amém? O silêncio muitas vezes cria um vácuo para puxar conteúdo. Às vezes quando a pessoa acabou de falar, se você falar, tinha mais coisa e a pessoa não vai trazer. Mas o silêncio gera uma angústia tão grande que a pessoa fala, acaba falando. Então se alguém aqui faz terapia, o seu terapeuta fica em silêncio, não fica irritado com ele não. O silêncio é terapêutico, é para arrancar o que está lá dentro. É para ver o que vem. É para extrair o que tem lá. E Jesus fica quieto. E você já vai entender o porquê. Muitas vezes nós vamos clamar e a resposta que a gente vai ter de Jesus é o quieto. Como se já não bastasse, presta atenção aqui. Ela está clamando sozinha. Jesus não responde. Aí vem os discípulos do mestre. Os discípulos do mestre são a bênção. O que os discípulos do mestre fazem? Jesus, manda ela embora. Ela está gritando atrás da gente, manda embora. Dispensa logo. Os discípulos do mestre são maravilhosos. Somos nós, irmãos. Quem é discípulo do mestre aqui, dá um glória a Deus. Ou como a gente atrapalha às vezes. Olha a situação dessa mulher, ela já está acreditando e clamando sozinha. Ela tem de Jesus o silêncio. E dos discípulos de Jesus, ela não tem apoio. Pelo contrário, ela tem uma espécie de desprezo. Manda ela embora. Manda ele embora. Muitas vezes eu e você não encontraremos apoio nos discípulos de Jesus. E não é para ficar irritado com os discípulos não, porque você é discípulo. Muitas vezes você não apoiou um monte de gente. Posso ouvir um amém? É que a gente só pensa quando é com a gente, né? É aquela velha verdade. Ah, eu estava enfermo, ninguém foi me visitar. Passou 40 anos com uma baita saúde e nunca visitou ninguém enfermo. Mas só notou quando estava enfermo. Quando estava com saúde, não notou que não ia visitar ninguém.
Então não adianta ficar irritado com os discípulos. Às vezes os discípulos dão umas mancadas mesmo. Me perdoa, eu sou discípulo de Jesus. Você pode falar isso para alguém que está próximo a você? Me perdoa, eu sou discípulo. Me perdoa. Às vezes eu dou umas mancadas também. Ser discípulo, nem sempre a gente é igual ao mestre. É complicado. Ela estava sozinha. Ela tem silêncio de Jesus. Os discípulos a tratam com desprezo. Depois que os discípulos olham e falam, manda ela embora, porque ela está gritando atrás da gente, Jesus responde à mulher. Mas na verdade, ele está falando depois da fala dos discípulos. E a fala de Jesus para essa mãe que está sozinha, que já tinha enfrentado o silêncio, que já tinha enfrentado os discípulos, a fala de Jesus para essa mulher é assim. Ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Em outras palavras, você não é de Israel. Não fui enviado para você. E essa resposta do mestre? Aqui tem uma outra lição. Você já teve a impressão que parece que Deus não quer fazer o negócio? Parece que Deus não quer abrir a porta. Parece que Ele não quer salvar, Ele não quer curar. Parece que Ele não quer, porque era fácil para Ele. Era só... E eu ia dar testemunho ainda, eu ia louvar Ele. Gente, não é possível. Eu pensava muito isso quando eu tinha síndrome do pânico, assim, no auge. Eu falava, Deus, me cura que eu vou sair testemunhando, é pro seu louvor, é só me curar, é só eu dormir e não acordar mais com isso, Deus, é fácil. Mas parecia que Ele não queria. Uma palavra dura dessa para uma mãe que já estava enfrentando tantas situações, parece que Ele não quer fazer. Parece que Ele não está engajado em fazer. Depois de tudo que ela passou, uma palavra dura dessa. Puxa vida. Não parece o Jesus que abriu mão da sua glória e veio aqui com a gente pecador? É estranho esse negócio. Diante de estar clamando sozinha, do silêncio de Jesus, do desprezo dos discípulos e de uma resposta dura de Jesus, o que você faria? O que você faria, irmão? Alguns de nós iam ser assim, eu não vou mais na igreja do pastor Jesus, não. Esse pastor Jesus aí tá com nada. Me tratou maior mal, depois fala que é amor. Fui toda quebrada no culto do pastor Jesus. Pastor Jesus nem orou por mim. Ele orou por ela aqui? Nem orou por mim. Esse pastor Jesus aí, só fala. É fácil falar para os outros que é amor, quero ver na hora mesmo que a gente está mal. Eu tenho a impressão que Deus está falando aqui, irmãos. Quem pode confirmar com glória a Deus? Talvez a nossa atitude seria essa. Esse pastor Davi não me responde. Quando me responde, esse pastor Davi, esse pastor Jesus não me responde. Quando me responde, vem com uma palavra dura. E os diáconos dele nem olharam na minha cara. Sabe por quê?
Porque o pastor Jesus só dá atenção para os diáconos só. O pastor Jesus não fala com qualquer um, não. Talvez se fosse você, a reação seria essa. Irmãos, dureza que essa mulher enfrentou. Mas quando ele fala para ela, olha, eu não vim senão para as ovelhas perdidas de Israel. Verso 25, a mulher veio. Se ela veio, significa que ela se aproximou mais, amém? Amém ou não? Ela veio, adorou-o de joelhos. Depois de tudo isso, ela continuou adorando. Depois de tudo isso, ela se ajoelhou diante dele. Ela adorou-o de joelhos e disse: Senhor, me ajuda. Depois de enfrentar tudo isso, ela continuou adorando. Continuou de joelhos. Continuou diante dele pedindo ajuda. Alguns de nós enfrentamos lutas há anos. Alguns de nós enfrentamos problemas e situações não resolvidas há anos. Clamamos por algo há anos. E estamos nessa posição aqui, apesar de não haver uma resposta clara de Deus, apesar de muitas vezes estar acreditando sozinho, apesar de muitas vezes não ter o apoio que gostaríamos dos discípulos, ainda estamos adorando o Mestre. Essa mulher ensina demais, meu Deus do céu. A adoração não depende da resposta. A adoração não depende do milagre. A adoração não depende do apreço das pessoas à minha volta ou não. A adoração não depende da resposta à pergunta que eu fiz, da oração atendida. A adoração não depende de nada disso. Ele é Senhor e independente de qualquer coisa nós o adoraremos. Mas calma que o texto não acabou. Depois de estar sozinha, depois de enfrentar os desprezos dos discípulos, o silêncio do mestre, uma palavra dura do mestre, depois de adorar, aí vem Jesus e fala assim, verso 26, ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ai, meu Deus! Gente do céu! Fala a verdade, talvez se eu e você estivesse naquela cena, eu ia falar: ô Jesus, pega leve, Jesus, calma aí, né? Que nada, irmão, a gente ia ser igual os discípulos mesmo, não vamos se iludir não, a gente é igualzinho eles. Depois de tudo isso, ele fala isso para ela: não é certo, eu vim para o povo de Israel, não é certo fazer isso. Mas ela, no verso 27, responde, disse ela porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ou seja, ela está falando assim: Senhor, eu reconheço, eu não sou parte desse povo, eu sou gentia, eu sou uma mulher cananeia, e eu reconheço que eles são os filhos, e está tudo bem, mas eu acredito tanto no Senhor, que eu não quero pão. Uma migalha que vier do Senhor é o suficiente para mudar a minha vida. Ô irmão, meu Deus do céu, Senhor, eu não quero o pão todo não, eu não preciso nem sentar na mesa, Senhor. Eu acredito tanto no seu poder, mas tanto no seu poder,
que eu posso enfrentar o seu silêncio, eu posso enfrentar o desprezo dos discípulos, eu posso estar aqui sozinha, posso enfrentar uma palavra dura, posso enfrentar o que parece que o Senhor não quer fazer, mas uma migalha muda a minha vida, Senhor, uma migalha do seu poder. Olha só, irmãos, quando ela responde isso, aí ele fala, a Bíblia diz, verso 28, Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. O que o silêncio queria puxar? O que a resposta dura queria trazer à tona? Deixa eu te falar, Jesus sabe o que faz, gente. O que o silêncio queria mostrar para os mesmos discípulos que desprezaram? O que duas respostas duras, eu não vim a não ser o povo de Israel. Senhor, mas ajuda-me, eu não posso tirar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Senhor, mas até os cachorrinhos. O que tudo isso de Jesus queria extrair dessa mulher? Mostrar, não só para ela, mas para os discípulos, o quanto era grande a fé daquela mulher. Agora um detalhe, quando Jesus fala grande a sua fé, eu não acredito que ele está falando de tamanho, uma fé enorme, eu acredito que ele está falando de permanência. A sua fé é capaz de enfrentar a solidão, a sua fé é capaz de enfrentar o desprezo dos discípulos, a sua fé é capaz de enfrentar o meu silêncio, a sua fé é capaz de enfrentar a minha resposta dura. Diante de tudo isso, a fé permanece, a fé permanece, a fé permanece, a fé permanece, a fé permanece. E quando você olha, grande é a sua fé. Não é porque ela tem um tamanho enorme, mas é porque independente do que você passa, você continua crendo. Não é porque você tem a fé para chegar num paralítico e falar, levanta em nome de Jesus, não. É porque mesmo quando você crê sozinho, mesmo quando o que você tem de Deus é o silêncio e dos irmãos o desprezo, você não se revolta, você não sai, você não vai embora, você continua crendo que do Senhor vem a resposta, do Senhor vem o milagre, do Senhor que vem. E isso faz a sua fé grande. A permanência, não o tamanho. Diante de tudo que ela enfrentou. E aí Jesus fala para ela, mulher, grande é a sua fé. Seja feito conforme você deseja. Parecia que não, mas Jesus estava no controle do processo todo. Se Jesus usar a resposta logo de cara, nós não teríamos essa lição aqui. Agora vamos trazer para nós, para a gente encerrar. E a sua fé? E a minha fé? Será que nós ainda cremos no milagre que um dia nós buscamos tanto? Ou nós já nos acostumamos a viver sem ele? Sua fé é grande de permanência? Ou é pequena porque o silêncio de Deus, você não resistiu ao silêncio? Você não resistiu a um irmão da fé que de repente num dia te falou uma coisa atravessado? Você não resistiu a um dia ter ouvido uma palavra dura? Não ter o apoio que desejava e você está buscando sozinho? E o milagre que você tanto buscou? Será que você ainda crê que Jesus é capaz de operar? Será que a sua fé é grande? De permanência? Ou o fato de não ter chegado o milagre ainda, você já se habituou a viver sem ele? Ah, deixa. Essa mulher podia ter voltado para casa na segunda ou terceira luta que ela enfrentou aqui.
E ela poderia simplesmente ter falado: olha, quer saber? Ele não vai fazer nada não. Essa mulher podia ter aberto mão do milagre que estava por vir, porque dela até o milagre existiam várias barreiras. E eu e você, será que abrimos mão? Pastor, mas faz tempo. Pastor, mas Deus não me responde nada. Pastor, mas eu acredito sozinho, sozinha. Pastor, uma vez eu fui pedir uma ajuda e a pessoa me respondeu mal. Você tem fé? Eu quero dizer uma coisa: se sua fé estava adormecida, no nome de Jesus ela volta hoje. Porque a despeito de tudo isso, a despeito de todas as barreiras que essa mulher enfrentou, no final, ela pôde provar do amor, da graça, da misericórdia e do milagre do Cristo. Não desiste não, irmão. Não desiste não, irmã. Tá difícil? Tá, não é fácil para ninguém. Tá sozinho? A gente passa por situações que é só a gente mesmo. Quanto mais eu leio as Escrituras, eu fico mais convicto de que uma grande bênção de Deus é a bênção da permanência, é a não desistência, é não desistir, é não deixar de insistir no milagre, é não deixar de insistir na presença dEle. Lucas capítulo 18, Jesus fala sobre a parábola da mulher e do juiz iníquo, juiz ímpio. Uma mulher tinha uma causa para ser julgada e todo dia ela ia na porta do juiz: julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. E era um juiz ímpio: julga minha causa, julga minha causa. E pela insistência, pela permanência da mulher, o juiz julgou a causa dela. E Jesus diz assim: porventura, quando o Filho do Homem vier, Ele achará fé na terra? Gente que continua crendo, gente que continua acreditando, gente que permanece, gente que insiste, gente que vai além, gente que não para na primeira barreira, gente que não para no primeiro obstáculo, gente que não para quando a situação aperta. Será que vai ter gente assim? Irmão, eu não vim aqui para dizer que o seu milagre vai chegar hoje, porque eu não sei. Mas eu vim aqui para dizer para você: permaneça, acredite. Lutar sozinho não é uma realidade só sua. Não ser compreendido não é uma realidade só sua. Não ter respostas não é uma realidade só sua. Isso não é só com você. Você não é o premiado de coisas ruins, não. Mas apesar de tudo isso, duas coisas. Primeiro, Jesus estava no controle de todo o processo, sabia o que estava fazendo. E no final, na hora certa, depois de ensinar tudo o que ele precisava ensinar, depois de demonstrar tudo o que ele precisava demonstrar, ele operou um grande milagre na vida daquela mulher. Um grande milagre. Um grande milagre. Eu acredito num Deus que faz milagres. Eu acredito, irmão. Se coloque de pé. Eu acredito
em um Deus que olha a permanência da nossa fé. Grande é a sua fé. Eu acredito nisso. O último louvor que nós cantamos dizia: Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, o meu estado. Será que você tem fé para continuar acreditando que Jesus pode fazer um milagre na sua vida? Tudo, olha só, irmãos, presta atenção. Essa mulher não tinha nenhuma credencial para apresentar diante de Jesus. Primeiro, era uma mulher. A sociedade da época não permitia que ela se aproximasse. Primeiro ponto, contra. Segundo, não era judia. Contra. Terceiro, não tinha nenhum homem para representar sua petição. Contra. Ela não tinha nada. Tudo que ela tinha para pedir o milagre era fé. Nem adorar o Deus de Israel ela adorava. Pastor, eu até acredito que Jesus pode fazer, mas eu não estou trabalhando na obra como eu tinha que estar. Eu não estou fazendo o que irmão, o que você precisa é fé. Grande é a sua fé. Ela foi até o fim. O que será que você já desistiu por não ter alcançado? De qual milagre você já abriu mão por não ter alcançado? Qual era aquela oração que você fazia constantemente ao Senhor e parou de fazer porque de repente só obteve dele silêncio como resposta? Pense nisso e nós já iremos orar. Mas o Senhor está nos convocando para agirmos por meio da fé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam. Levam para onde? Para perto dele. Minhas provações não são maiores que os meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Eu vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia. Querido, os irmãos sabem que a nossa igreja não é uma igreja que fica vendendo milagre, nada disso. A gente sempre expõe o evangelho todo, mostrando que nós temos aflições, sofrimentos, dores. Acima de tudo está o Senhor. A gente sempre expõe. Mas faz parte do evangelho todo os milagres também. Os milagres fazem parte do Cristo do evangelho, ao qual nós cremos e temos como nosso Deus. Quem é que acredita em milagre? Então,
eu quero orar por você que tem uma situação que é só por um milagre, e que talvez é uma situação de muitos anos, talvez é uma situação que você já vem orando há muito tempo e não tem resposta, ou acha que não tem apoio. Você que entendeu que essa mensagem é para você e que não quer desistir do seu milagre, eu quero orar com você. Vem aqui na frente, nós vamos orar. Nós vamos clamar a Deus por esse milagre. Nós vamos clamar ao Senhor por um milagre em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos orar juntos, crendo no milagre. Chama os pastores para nos ajudar. Em nome de Jesus. Aleluia. É pela fé, irmão. Essa mulher, ela lutou até o fim crendo, a ponto de falar: uma migalha vai trazer um milagre, Senhor. Por isso você também agora não vai só receber oração, você vai orar. Então agora, já começa a orar, pede para Jesus o seu milagre. Conversa com Ele, fala para Ele: Pai, é esse milagre aqui, ó. Faz tanto tempo. Fala com Jesus. Fala com Jesus do seu milagre. Fala com Ele aquilo que você quer faz tanto tempo, aquilo pelo qual você vem lutando há tantos anos, aquilo que você já enfrentou o silêncio, a solidão, os discípulos que não compreenderam em algum momento. Fala com Ele. O seu assunto não é com os discípulos, é com Ele. O seu milagre não está na mão de A ou de B, está na mão dEle. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Minhas provações não são maiores que o meu. E diga, elas não vão me impedir. Não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Profetize isso. Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Eu vou lutar E vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia. Continue orando, continue falando com Ele, continue clamando a Ele em nome de Jesus. Ele pode, Ele pode, Ele pode. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Mestre, eu preciso de um milagre. Fala com Ele. Minha vida, meu estado, faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando ser. Faça dessa canção uma oração, querido. Tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz,
aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Muda a nossa história, Jesus. Muda a minha história. Intervém, ó Pai. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora. Remove a minha pedra. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Muda a minha história, ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora. Ressuscita-me. Levante as suas mãos e cante. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus e me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Muda a minha história, ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para A igreja, cante, remove. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Fala pra ele. Muda a minha história, ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora. Senhor, no nome de Jesus, que os sonhos sejam, ó Pai, trazidos à vida novamente. Pai amado, que orações feitas há muito tempo, Senhor, mas que por algum motivo nós desistimos, que nós sejamos encorajados a voltar a crer. Pai amado, que decepções vividas, silêncios vividos, que nada disso, Pai, que nada disso tire de nós o objetivo final, que é além do milagre, que é continuar em todo esse momento adorando ao Senhor, assim como essa mulher que nós lemos, que nós possamos te adorar quando a resposta vier ou não, que nós possamos te louvar quando a dificuldade vier ou não. Mas nós te pedimos também que após todos os obstáculos, Pai, após o seu plano cumprido, após os seus propósitos realizados, realiza o milagre, Pai. Nós pedimos, realiza o milagre, ameniza essa dor, cessa esse choro, acalenta esse coração que sofre, acalma essa mente, ó Pai, que sofre, no nome de Jesus, amém. Você recebe essa palavra, querido? Então aplauda ao Senhor bem forte em nome de Jesus.